Olá pessoal, de volta com você, Miquel Ricardo, como é que você está? Estamos aqui. Se preparando para carnaval, para pós-carnaval? Eu já fui carnaval, eu sou um ex-fulião hoje. Eu também, eu sou do acadêmico dos filmes em casa, enfim. Eu também, cada vez mais caseiro. Às vezes eu vou para outro lugar. Eu fui alguns anos lá, aquele festival de jazz em Garanhuns, muito legal, né? Não vou esse ano porque, enfim, por um impeditivo familiar, mas assim, é muito legal ali. É outro ambiente, né? Muito legal, muito legal. Mas, Ricardo, eu vou falar de um tema que não é tão legal assim. Assim, na minha ótica, na minha visão, e queria compartilhar isso com você. A gente vem percebendo o crescimento da chamada extrema-direita na Europa e no mundo como um todo, né? Maior Estados Unidos, né? Então, a gente passou agora por uma eleição na Alemanha. Por que eu falo Alemanha? Porque a Alemanha foi, né, o lugar onde tudo aconteceu ali na Segunda Guerra Mundial, no nazismo, onde o partido AfD, né, que é o partido de extrema-direita, com as origens nazistas, ele teve 21% dos votos. Foi a maior votação que um partido de extrema-direita alemão teve desde 1945. E aí é um movimento que também acontece na França, com os Le Pens, né, que foram para o segundo turno, e foi preciso uma coalizão enorme para que eles fossem derrotados. Na Itália, a presidente é de um partido de extrema-direita, na Geórgia, no crescimento, e nos Estados Unidos, com aquela dupla Trump e Elon Musk, né? A dupla que fizeram agora o evento maior, né? Que é o evento de extrema-direita, um evento que juntou várias figuras, personagens da extrema-direita no mundo inteiro, inclusive o nosso fantástico Eduardo Bolsonaro. Enfim, esse crescimento da extrema-direita no mundo lhe assusta, Ricardo? Como é que você pontua isso? Se você olhar qual o caminho da extrema-direita quando ela cresce, é uma guerra. O que é que impede a guerra hoje, uma guerra, um conflito universal? A bomba atômica. Não é porque a humanidade sofreu durante essa Segunda Guerra, foram 65 milhões de mortos, não é nada disso. Essa história de que a gente aprendeu, não aprendeu. Eu volto a repetir, quando houve a Primeira Guerra, dizia-se que era a última guerra para que não houvesse mais guerra. De uma nasceu a outra. Então, hoje o que acontece, o que impede um conflito internacional ou universal é a bomba atômica. Ou seja, é o medo, é o pavor, porque significa efetivamente que se você tiver uma guerra nuclear, a espécie humana, aliás, a tendência, a vida na Terra, algumas espécies vão sobreviver, ela desaparece, ela some. Tem um inverno nuclear, isso já é muito bem estudado, né? Que levaria a findar a vida no planeta Terra. Mas, assim, o que acontece? A extrema-direita, ela se alimenta de quê? Do ódio. Isso é no mundo todo, não é só aqui no Brasil, não é só nos Estados Unidos, não, é no mundo todo. A história da extrema-direita é a história do alimento ao ódio humano. O Hitler ascendeu ao poder, obviamente, que teve a crise de 29, mas não apenas isso. Através da escolha, entre aspas, de um inimigo comum, que era tratado como verme, que é como são tratados os comunistas, por exemplo, nos Estados Unidos, né? Que não tem comunista mais. Mas, enfim, eram os vermes que deviam ser aniquilados, porque eles eram os responsáveis pelo fracasso da humanidade. O capitalismo vive uma crise hoje terrível. Nós vivemos uma grande, monumental crise do capitalismo, que a democracia não conseguiu resolver, não está conseguindo resolver. Isso demanda tempo, isso demanda avanços, né, enfim, nas economias, e uma cooperação entre os povos que os nacionalistas, que são da extrema-direita, não pretendem, pelo contrário. A prática do Trump, né, e de forma geral da extrema-direita, não. Nós aqui nos protegemos e nós somos superiores, né, para realizar exatamente os avanços que a economia americana, que o povo americano pretende. E não consegue. E os Estados Unidos vivem um momento muito delicado. Os Estados Unidos perderam a guerra, ou a corrida industrial para a China. Perderam, né? A China hoje. E estão perdendo a guerra da tecnologia da comunicação para a China. A China conseguiu, com 6 milhões e meio de dólares, o que o Trump quer realizar com 500 bilhões. Né?
o avanço da inteligência artificial. E essa perda de poder e de protagonismo dos Estados Unidos levariam, num outro momento, os Estados Unidos, que têm o maior arsenal bélico do mundo, a uma guerra. Só que agora não dá. Uma guerra atômica, os Estados Unidos lançando uma bomba sobre a China, ia ter um monte de lá para cá também, ou seja, nós íamos nos despedir, né, do planeta. Então, isso impede efetivamente. Agora, se espalha muito rapidamente o ódio, né, e o pensamento da extrema-direita, porque ele é simples, ele é direto, ele é objetivo. Uma frase, o Hitler dizia isso, Mein Kampf já dizia, uma frase, né, para atrair e mobilizar um povo, ela tem que ser simples, direta, poucas palavras e sem necessitar interpretação. Deus, pátria e família, pronto, está resolvido. Deus, pátria e família resolve tudo. Porque é isso, eles apresentam uma solução simples para resolver todos os problemas do mundo, a panaceia, de uma solução simples para problemas que são extremamente complexos. E aí você tem hoje o desemprego na Europa, na Alemanha, né? Você tem a presença dos migrantes e tem, obviamente, estimulado esse discurso, né, contra os imigrantes, né, porque eles estão roubando, né, o que é do alemão. A mesma coisa do Trump nos Estados Unidos, a mesma coisa, esse discurso cola no mundo todo. Não há o sentido da solidariedade. Isso é um idealismo. Não, é a necessidade. Nós precisamos, até do ponto de vista biológico, nos misturar. Sabe-se que, enfim, as pessoas os seres humanos, né, a espécie, né, quando ela se miscigena, né, ela fica mais forte do ponto de vista biológico. Até isso a biologia ensina, mas a gente não quer aprender. E esses caras vão crescendo nesse meio, espalhando o ódio, com ideias simples para resolver questões complexas que não se resolvem. A minha esperança é de que vai haver um momento de cansaço da própria humanidade. Vai avançar? Vai. Né? É possível até que eles venham a vencer as eleições aqui no Brasil de novo, é possível. O ódio se espalha muito rapidamente, principalmente se há uma crise econômica. Não na dimensão, já falamos sobre isso, que a grande imprensa apregou, né, aqui no Brasil, mas existe sim problemas, e problemas que são estruturais, né, da economia brasileira, o desemprego. Por mais que avance o desemprego continua em patamares muito elevados. Há problemas de natureza educacional, essa discussão de políticas identitárias, né, que tomam, né, todo o debate, né, e sem dar espaço, por exemplo, para discutir a crise do capitalismo. O capitalismo está em crise, o que é que se pode fazer? Eu não estou dizendo que a solução seja o comunismo, porque até não é, está demonstrado que não é. Agora, o que é necessário fazer para que o país saia dessa crise? E o detalhe, tem uma pesquisa das redes sociais, né? Aí entra a história da internet. As redes sociais, tem um livro do Harari, né, que o Nexus, vamos falar qualquer dia desse deles, que mostra que 64% dos engajamentos nos grupos extremistas no mundo todo, isso é pesquisa do próprio Facebook, são proporcionados pela inteligência artificial ou pelos algoritmos. Isso é a conclusão deles. Ou seja, não é uma coisa que seja natural. As pessoas vão em busca, né, do ódio o tempo todo. Não, o ódio é oferecido o tempo todo e o ódio é muito bem absolvido. Porque, repito, os sentimentos primordiais, ou mais primitivos do homem são o medo e o ódio, que estão umbilicalmente ligados, mais do que isso, biologicamente ligados. Eles nascem na mesma região do cérebro e eles ficam estimulando isso permanentemente. Os algoritmos, é o que o Harari ensina, ou traz, não é só ele, evidentemente, mas nesse livro, a gente vai falar sobre isso um outro dia, que os algoritmos eles foram criados da seguinte maneira: eu crio a inteligência artificial, eu quero o maior número de engajamentos possível. Eles não estão pensando, olha, o algoritmo não pensa, né? Ele vai atrás, sim, como? Se eu consigo, com esse tipo de mensagem, com esse tipo de linguagem, o maior número de engajamento, é isso que eu vou buscar.
Eu não tenho senso moral, né? Não tem senso moral. O problema é que a gente também não tem. Ou tem, ou boa parte perdeu. Esses caras, o Elon Musk, o tal do Elon Musk, seu amigo, né? Ele ainda vai ser visto pela história como um grande assassino. Esse cara é um assassino. Não é só ele, não. Essa turma toda das plataformas são criminosos internacionais. São criminosos impiedosos, cínicos e irresponsáveis. Não. O problema é de quem usa as redes sociais. Eu quero dizer o seguinte: eu faço arma, eu faço uma bomba atômica. Se alguém usar, o problema é de quem usa. Não sou eu. Eu estou trabalhando num objetivo específico. É a mesma coisa esses caras. Esses caras querem ganhar dinheiro e ganham. São milionários, bilionários, sem produzir nada. Eles não produzem riqueza nenhuma, a não ser para eles. E os Estados Unidos continuam sendo, e vão continuar sendo durante muito tempo, a grande potência mundial por conta de dinheiro, de finanças. O mercado financeiro ainda circula ali. As grandes fortunas. Evidentemente, os Estados Unidos ainda produzem muito do ponto de vista da produção agrícola, enfim, pecuária, não tenha dúvida nenhuma. Mas a indústria de automóveis, enfim, essa que notabilizou os Estados Unidos, essa se findou. Carlinhos, hoje 60% dos carros elétricos que são comercializados no planeta são da China. Sim, exatamente. 60%. E eles vão avançando cada vez mais. Eu vi essa história que eu acho engraçadíssima, né, da inteligência artificial. Com 6 milhões e meio de dólares, eles fizeram o que o Trump disse que vai fazer com 500 bilhões. Aí pega um cínico, um sujeito cínico, um criminoso, e diz assim: estou me lixando, quem quiser que se mate, que é um Elon Musk da vida, não só ele, né? Mas enfim, e o que vai acontecendo é isso: esses caras vão explorando a emoção mais primitiva do ser humano. Vou voltar sempre àquele tema, né, do Edward Wilson: nós somos os mesmos homens da caverna, na frente de um teclado de computador, né, ou do celular. Enfim, esse foi o único momento em que a extrema-direita avançou no mundo? Não, já falamos sobre isso, né? Na década de 30, você teve a Itália, em primeiro, né? O avanço do fascismo, pós-guerra, a Itália estava absolutamente falida, né? Pobre e miserável. Aí você teve o fascismo, teve o nazismo, o salazarismo em Portugal, o franquismo na Espanha. E no Brasil a gente tinha o getulismo. Né? A gente tinha o Estado Novo. Ou seja, o mundo tinha espalhado suas ditaduras todas de extrema direita, a não ser o Stalin, né? Que era de extrema esquerda, né? Enfim, aquela ideia de que o socialismo real tinha que ser criminoso, porque era um criminoso, né? Sujeito que pegava populações, 2 milhões de pessoas transferidas de uma região para outra, né? Ou mandar para a Sibéria. Isso é um criminoso, tem que ser entendido como criminoso, parar com essa bobagem. Esse cara não pode ser símbolo da esquerda no mundo. Se ainda é para alguns, é estupidez. É estupidez. Esse cara é um assassino, um criminoso, como o Hitler é um assassino, um criminoso. Ou seja, esse momento em que a extrema-direita varreu a Europa, ele houve. Mas passou. Passou depois de uma guerra. Eu espero que a gente não precise de uma guerra. Exatamente. Mesmo porque uma guerra hoje é bem diferente de uma guerra em 1941. Pois é, exatamente. Né? Exatamente. Acho bem mais complicado. Só voltando à história da Alemanha, eu acho que é importante pontuar: o nazismo nunca abandonou de todo a Alemanha. Né? O nazismo acaba, enfim, quando acaba a Segunda Guerra Mundial, o Estado alemão, ele é reconectado, ele é reformado com personagens que eram dirigentes do partido nazista. Você teve ali, inclusive, né, grandes figuras, né, do Estado alemão, né, inclusive da área do direito, né, juristas, juízes, etc. e tal, que trabalharam, por exemplo, no campo de concentração. Mais de 90% dos alemães, em 1939, início da Segunda, apoiavam Hitler. E você viu até o último momento, as crianças eram adolescentes ali, né, que eram os vampiros, não? Isso. Enfim, que eram aqueles grupos de resistência, eram crianças, adolescentes. Ou seja, essa meninada ficou. E ali, estou dizendo que a Alemanha é nazista, não. Mas, no todo, o nazismo nunca abandonou a Alemanha.
De quando em vez você vê o crescimento de um partido nazista, né, na Alemanha. E quando você tem uma insatisfação que é real, porque você tem jovens sem perspectivas, você tem desemprego, você tem, enfim, a falta de espaço, né, para o desenvolvimento, né, cultural. E a Alemanha é um país ainda muito rico, né? Obviamente, esse tipo de ideia é muito fácil. Aí você faz, Deus, Pátria e Família, pronto. Exatamente. Resolveu. 4, 5 palavras. Gente, isso é Mein Kampf. Fala-se muito, né, do Goebbels, né? Com uma mentira repetida várias vezes. Isso quem ensinou foi Adolf Hitler, em Mein Kampf, que é o livro, né, Minha Vida, né, dele, que foi o norte do nazismo na Alemanha. É isso, Ricardo. Acho que assim foi bem legal esse papo, porque eu acho assim interessante que a gente converse sobre isso. Agora é sabe? engraçado você falar da história do Trump, né? A mesma estratégia, né? Mesma tem coisa. atenção. Absolutamente. Sim, a mesma estratégia aqui, por exemplo, do Bolsonaro, aqui no Brasil, né? Mantém atenção permanente, né, entre os seus seguidores, né? E avança, tá ali, né? Avança sobre as instituições, avança sobre a E democracia. você escolhe o inimigo. Diz, ó, o inimigo é esse aqui, ó. O inimigo é o Supremo comunista. A liberdade, né? A liberdade de expressão. A liberdade para destruir. A liberdade é brincadeira, né? Liberdade de expressão, né? Pois é. Eu prefiro não comentar sobre isso. Ricardo, eu vou partir para a minha dica cultural. É isso. Desconfie sempre de soluções simples para problemas complexos, né? A minha dica cultural tem exatamente uma ponte com o que você falou na última parte do seu comentário. É um filme chamado Je suis Cal. É um filme, apesar do título em francês, ele é um filme alemão. Tá na Netflix, à disposição. É um filme que fala sobre uma onda de crescimento da extrema-direita, do nazismo mesmo, entre os mais jovens europeus. Pesquisas que mostram que 40% a 50% dos mais jovens são simpáticos a ideias nacionalistas. Essa falta de perspectiva, né? Exatamente, a ideias nacionalistas, e culpam a imigração, quando você fala o inimigo lá é a imigração. Como... Já foi judeu, né? Exatamente. Já foi comunista, já foi judeu, agora imigrante. São os imigrantes que tiram as oportunidades deles. Esse filme é chocante, porque ele não é um filme baseado em fatos reais, mas ele é um filme baseado em vários relatos acontecidos. O diretor já comentou isso. É um filme que impactou vários festivais de cinema. Tá lá no Netflix, Je suis Cal com K. E a sua dica? Que é o nome, né, do personagem, do jovem, né? Do jovem. É um estudante, né? É muito legal esse filme. Eu vou sugerir um outro filme nessa mesma linha. Eu acho que você já viu, né? Fantástico. Eu já vi as duas versões. Essa aqui é a versão americana, né? Que é mais recente. Não, mais recente não, é mais antiga. A versão mais nova, que está disponível, inclusive, no YouTube, é dublada. Eu, particularmente, não gosto de filme dublado, mas, assim, é muito boa. The Wave, a onda. É a história e é baseado numa história real, né? É um professor de história que resolve, dentro de uma sala de aula, fazer um experimento com jovens, espalhando, né, essa ideia da unidade, de uma palavra de ordem, um símbolo, um agrupamento humano que se une e se amalgama, né, e, a partir dali, excluir todo o resto vira alvo do ódio e do afastamento, né, de forma geral. É um filmão, vale muito a pena, e no final isso foge do controle do professor. Eu não vou contar aqui, não dá spoiler, né, mas é assustador, porque mostra, repito, é um experimento que de fato aconteceu. Como nós somos vulneráveis às ideias simples que resolvem problemas tão complexos, inclusive da falta de perspectiva de vida, que é o que acontece com aqueles jovens e o que acontece, por exemplo, no mundo todo. The Wave, vocês podem ver lá, a onda está no YouTube, dublado, a versão alemã, que é muito boa também. Filmaço mesmo. É isso, Ricardo. Um grande abraço, então. O tema foi pesado, mas foi necessário. Pois é. Grande abraço em todos, pessoal.